Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Ponto de Encontro, episódio 27, recebendo hoje Maurício Teles, para a gente poder falar um pouquinho, né, sobre o acesso público e privado na indústria farmacêutica, trazendo um profissional com gabarito, com experiência, como todos que já antecederam aqui, para poder conversar com vocês. E eu já convido você para seguir o canal aqui no YouTube, seja no YouTube, seja no Spotify, curta, comente, compartilhe, para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas. Maurício, seja muito bem-vindo. É um enorme prazer te receber aqui no Ponto de Encontro, o podcast do profissional que deseja que quer alcançar alta performance. Que maravilha, Elber. Eu que agradeço o convite de participar do podcast Ponto de Encontro. Prazer mesmo, muito grande. E vamos conversar sobre acesso. Quero trazer informação para todos que a gente vai estar trabalhando as informações, né, de carreira, das minhas experiências. A gente não vai trazer nada das empresas para que a gente tenha um bate-papo bem tranquilo e que a gente possa transmitir o conhecimento e agregar também, né? Aprender aqui junto com vocês. Então, um prazer estar Com aqui. certeza. Vamos. Isso aí, Maurício. É o que a gente deseja aqui é falar da sua carreira, suas experiências, tudo aquilo que você vivenciou, que você tem para contribuir com as pessoas que acompanham aqui, né, o podcast Ponto de Encontro. Maurício, para a gente começar aqui, eu queria que você contasse para a gente como que foi essa chegada, esse interesse seu na indústria farmacêutica. O que te chamou a atenção para vir para esse mercado farmacêutico? É uma excelente pergunta, né, Elber? Eu estou há algum tempo na indústria, fazem aí 27 para 28 anos. Eu comecei lá em 96 como estagiário na Bristol Myers Squibb. E eu fazia publicidade e propaganda na época, estava no segundo ano. E procurando alguma coisa, até imaginava que eu ia entrar em alguma agência de publicidade, né, pessoal? Só que na minha classe, né, naquele ano, entraram algumas pessoas para ser representantes. E um grande amigo meu entrou para ser representante. E um dia chegou na escola, na faculdade, falando, né, que tinha essa oportunidade. Eu falei, cara, pô, tô super afim, como que eu faço para participar, né, e tudo mais. Naquela época, ligava, marcava a entrevista, e assim começou o interesse. O interesse começou por ver os amigos, por conversar sobre a função, achar que era interessante estar na rua, estar aí conversando com os médicos e falando de medicamentos, algo que para mim soou muito bacana, assim, e que traria um conhecimento legal e que me daria a oportunidade, né, de fazer uma carreira dali para frente. Eu tinha 21 para 22 anos e estava pensando para onde eu ia seguir. Então foi aí que começou a minha história. Que bacana. E você, então, nunca trabalhou em outra área? Você entrou diretamente aqui no mercado farmacêutico ou você tem outra experiência também em Não, outras áreas? não, eu tenho algumas outras. Eu comecei a trabalhar com 15 anos ali, né? Ah, Eu então. trabalhei em banco, tentei ser Ah, jogador de legal. futebol, né, enfim, mas trabalhei na Companhia Antártica Paulista, né, a antiga Companhia Antártica Paulista, hoje é Ambev, aqui em Campinas, e então tive essas experiências como auxiliar de escritório e tudo mais. E aí, quando eu adentrei a faculdade ali de publicidade e propaganda, eu me desliguei da Companhia Antártica Paulista porque não coincidia os horários, e aí acabou tendo essa oportunidade de entrar como estagiário na Bristol Myers Squibb. Eu vou dizer que, de verdade, que eu encarei como carreira foi a partir daí. Os outros, Ah, então. a gente tava molecão, tava ali para ganhar um dinheiro e para conseguir se sustentar. Legal. Naquela época era muito comum, né? Teve uma época que muitas pessoas que já passaram aqui pelo ponto de encontro contaram a carreira, a sua história na indústria farmacêutica e comentaram que entraram através de estágio. Então, quem Era tem muito. mais tempo de carreira, a gente ouve, eu já ouvi muito isso aqui no ponto de encontro. Não, era muito. Hoje é menos incomum, né? Como se diz. O que acontece? Essa própria legislação, né, Uber, ela trouxe algumas travas para você tá investindo no estagiário. Antes, a indústria ela tinha um pouco mais de liberdade pela legislação trabalhista. E aí era mais, pô, eu era um estagiário que viajava, hoje não pode viajar, tem um tanto de horas ali, antes não tinha nada disso. Enfim, eram outros tempos, mas que eu agradeço que eram daquela maneira, porque me deram a oportunidade. Se eu estou aqui hoje, com certeza é porque eu fui estagiário um dia na Bristol Myers Squibb. Ah, maravilha. E conta um pouquinho mais da sua carreira aí, Maurício. Como que foi essa transição? Eu queria que você contasse desde que você entrou até a posição de gerente de acesso, como que foi essa transição na sua carreira? Conta pra gente aí, por favor. Cara, essa é uma história bacana, né? Como eu disse, eu comecei lá no final dos anos 90, não existia acesso. Eu me lembro que eu estava trabalhando numa empresa onde um produto foi incorporado no alto custo ali em 2002. Então ali começou. Eu era representante, né? E eu tinha que divulgar essa incorporação para os médicos, falar da jornada com o paciente, tinha que passar quais os exames que eram necessários, enfim,
todo o protocolo necessário para o paciente ter o acesso àquela medicação. Então ali já começou um pulguinha a falar, pô, esse é um caminho que pode ser interessante aí para frente. Foram passando os anos e chegaram os medicamentos, os imunobiológicos, né? Chegaram ali por volta, acho que de 2007, por aí 2008, se eu não me engano, e aí começou a ser uma área que rivalizava com oncologia, começou a ser uma área importante e os medicamentos começaram a depender de acesso, nem era chamado assim na época, mas de uma área que fizesse esse trabalho junto a instituições públicas, privadas, de uma maneira mais consistente. Enfim, eu estava trabalhando, observando toda essa movimentação, e na empresa que eu estava ali em 2010 para 2011, ela expandiu a área de acesso dela, que até era chamada de Government Affairs ali na época, onde existiam 5 gerentes, né, de acesso, e essa equipe ampliou-se para coordenadores de acesso também. Então, cada gerente de acesso tinham ali 4 coordenadores. E eu, de representante, fui promovido para coordenador de acesso. Então, eu não fui diretamente para a gerência de acesso. Isso é algo bem legal. Eu tive essa oportunidade na minha carreira também. Por ter tido esse step intermediário, eu agreguei conhecimento para que depois, posteriormente, na Novartis, ali em 2017, eu também, numa oportunidade, fosse promovido para aí sim como gerente de acesso. Então, como gerente de acesso, eu trabalho desde 2017, mas com acesso desde 2011. Tem uma pequena bagagem aí, Opa. significativa, de experiência e conhecimento para poder conversar com a gente. E para que todo mundo aqui, porque o podcast é para pessoas que estão já na posição de acesso, mas muitas pessoas também que não entendem muito bem como é essa posição, na indústria farmacêutica. Fala um pouquinho mais, quais são as atribuições do gerente de acesso mais assim importantes no dia a dia do trabalho dele? O gerente de acesso, ele hoje ele tem uma interface com muitas áreas dentro da empresa, praticamente todas, quando a gente fala da parte comercial, com certeza, e em algumas outras áreas. Então, você tem que ter um mindset bem aberto para estar interagindo com todas essas áreas. Então, você tem que ter realmente um conhecimento amplo, né, para saber estar lidando internamente, e externamente você tem que conhecer minimamente das legislações que hoje regem todo o acesso público e privado, né? Essa é uma das atribuições. Você tem que saber muito bem de legislação, como eu disse, legislação, por exemplo, das licitações, agora houve uma alteração, né, da Lei 8.666, então é sempre importante o profissional de acesso conhecer quais são os modelos de compra, né, que são possíveis na parte pública e também entender como que na parte privada é o regimento das aquisições dos medicamentos. Todos esses têm regramentos muito bem estabelecidos. Então, eu costumo dizer, pessoal que quer chegar ou quer entender um pouquinho melhor, entenda a legislação específica onde você está inserido minimamente. Você tem que hoje analisar demais o mercado hoje ele é muito dinâmico, né, pessoal? São lançamentos atrás de lançamentos, hoje a gente tem um biosimilar que já chegou e já está estabelecido, enfim, então você tem que estar muito atento a toda essa dinâmica, porque ela vai impactar em contratos. Então eu digo sempre, você trabalha em acesso, você trabalha com contratos. O contrato tem começo, tem meio, tem fim. Então você tem que estar atento nos entrantes e como que está esse seu contrato para que você não seja pego de surpresa. Então um bom gestor de contratos é necessário que você seja. Então essas são atribuições mínimas aqui que eu falei para a gente tá começando como um gerente de acesso, né? E tem outras coisas também que a gente vai discutindo no decorrer da conversa. Maravilha. E você trouxe aí esses dois aspectos, né, dos mercados públicos e privados. Quais são aí as maiores diferenças na abordagem do acesso a medicamentos entre esses setores públicos e privados? Não, legal essa pergunta, Hilber. O acesso público, digamos, se a gente pode desvincular um do outro, porque cada vez as legislações estão mais aqui conectadas do público com o privado. Por exemplo, até um tempo atrás, um medicamento que era incorporado no público, ele não era incorporado no privado, precisaria ser submetido, enfim, todo um processo. Hoje não, hoje já tem essa dinâmica, o privado tem que seguir o que é incorporado no público. Então, é cada vez mais parecido, mas a dinâmica principal que eu vejo de diferença é na velocidade. Você, quando trabalha no privado, você tende a ter as situações com uma agilidade maior, porque não precisa seguir certos regramentos de órgãos públicos, né? Então, uma aquisição
depois de negociado, enfim, todo mundo está acordado que aquilo vai ser comprado, no público é mais lento do que no privado. O privado tem uma agilidade maior. Então, eu diria que os mercados, né, se a gente pode dividi-los, a agilidade deles tem uma certa diferença. O mercado privado, ele também exige um pouco mais de conhecimento, digamos assim, para você estar levando propostas de valor, impacto orçamentário. Não que o público não exija, tá? É muito exigente, inclusive. Mas no privado, a gente, em algumas operadoras, a gente, se assim podemos dizer, eles são muito bem estruturados. Essa parte de avaliação de tecnologia de saúde, tem pessoas muito competentes. Hoje, no público, se você pega Ministério da Saúde, muitas secretarias, também tem pessoas extremamente competentes. Né? É um baita de um mito, não sei se alguém aqui pensa assim, que no órgão público não tem pessoas capazes. Muito pelo contrário, pessoal. Tem pessoas extremamente capazes, tá? Extremamente capazes, que realmente eu me orgulho de tê-los ali como funcionários públicos, né? No final, a gente depende deles. Então, eu acho que é por aí. Esse é o caminho que eu diria de diferença. Não, maravilha. E especificamente na relação assim propagandista, como esse propagandista ele pode ter uma importância para o gerente de acesso nessa conexão mútua? Porque o propagandista muitas vezes ele tem um receio de procurar o gerente de acesso por não ter conhecimento. Muitas das vezes ele não sabe como fazer. O que você deixaria aqui de uma orientação para o propagandista ganhar relevância nesse cenário e ser mais efetivo, assertivo junto ao gerente de contas? Desculpa, o gerente de acesso. Mais ou menos, né? Gerente de conta, gerente de acesso é uma outra nomenclatura que causa uma certa confusão, então não se preocupe, Elber. Ah, cara, essa é uma pergunta que eu respondo da seguinte maneira. O gerente de acesso, o pessoal que trabalha com acesso, ele depende da força de vendas demais, demais. Então, o pessoal de acesso, seja gerente, seja quem for, ele vai estar interessado em ouvir o representante, o consultor. Ele vai estar interessado em ouvir o campo. Só que algumas coisas, né, que a gente percebe no dia a dia podem causar um certo afastamento. Uma delas é trazer sempre uma reclamação meio que infundada, meio que para passar a responsabilidade para acesso. Eu acho que não é por aí, né, pessoal? Tá todo mundo junto, é tudo a mesma empresa que tem que chegar num objetivo em comum. Então, assim, o que eu observo das pessoas, dos consultores, representantes que se destacavam com acesso e aí se destacavam no seu dia a dia. Quando vinham com uma demanda, e acontecem, né, problemas mesmo no dia a dia, né, gargalos, enfim, situações que o representante consultor é confrontado pelo médico, enfim, pelo enfermeiro, pelo centro de referência, pelo farmacêutico, ele é confrontado. É legal, quando vocês trazem alguma demanda, ter minimamente um conhecimento da situação, né? De qual que é a jornada ali naquela sua região para o paciente ter acesso ao medicamento. Pô, e quando ele recebe uma prescrição de tal médico em tal cidade, ele sai dali, ele vai para onde? Depois daquele lugar, como é que segue o processo? Porque muitas vezes o gerente de acesso ele tem um conhecimento macro de tudo isso. Por exemplo, vou citar Minas, que é o estado do nosso anfitrião. Minas é um estado gigantesco, 900, quase 900 municípios, né, Elber? Acho que é 800, Quase. É quase 800 900 e lá municípios. vai pedrada. É isso daí. Então, é muito pulverizado. Tem muitas regionais de saúde. Então, às vezes, as coisas funcionam de uma maneira regional, pontual. E muitas vezes o gerente de acesso ele não tem esse detalhe que você, consultor, você, representante, vai poder trazer, por estar inserido naquele mercado no dia a dia. Então, legal. Pô, o médico reclamou que está tendo falta do produto. Vamos dar um exemplo. Né, tá sem o produto XPTO. Pô, legal, doutor, mas o paciente ele deu entrada já? O senhor sabe se ele foi em tal lugar, onde ele foi, onde ele não foi? Ele já tinha todos os exames? Quando o senhor prescreveu, ele já tinha todos os exames, todo o checklist para dar entrada, ou ele ainda iria fazer? Porque tudo isso impacta na jornada e no tempo que esse paciente vai ter o acesso à medicação. E dependendo também em que componente ele está incorporado. Tem o componente X, componente 1A, 1B, aonde ele está incorporado, para ter toda uma logística para esse produto chegar até o paciente. Então, o que eu sugiro, que quando aconteça alguma demanda, tragam com uma minimamente o conhecimento da jornada do paciente e sejam curiosos, né? Sejam curiosos. Pergunte para o gerente de acesso como as coisas funcionam, né, em âmbito macro, ou se ele conhece ali na sua região. Pô, você conhece como funciona aqui na minha região em específico? De repente ele tem alguns detalhes que podem te ajudar. Então vá com o peito aberto e com a vontade de aprender
e com a curiosidade em nível máximo, que eu tenho certeza que vocês serão acolhidos e vão aprender e vão compartilhar e também vão ensinar o pessoal que trabalha com acesso. É bacana você trazer esse ponto, porque essa relação ela tem que ser o máximo saudável, porque ambos estão buscando a mesma coisa, né? É isso. É Um isso. precisa do outro. Então, essa relação, quanto mais saudável for e mais buscando resolver o problema para o paciente, para o cliente, seja o médico, seja o paciente, mais saudável e mais vantagens vai trazer para a solução dos problemas. Então, isso é muito importante. É lógico que é natural o propagandista, muitas vezes, o consultor, ficar um pouco receoso pelo conhecimento que não tem. Mas a curiosidade e a humildade de poder buscar isso para poder levar vai tornar essa relação mais saudável, mais aberta e sendo uma via de duas mãos, né? Tanto para o gerente de acesso quanto para o profissional da demanda. Isso daí, pessoal, não existe caixa preta. É conversar abertamente, com transparência, e eu acredito que as coisas fluem de uma maneira bem bacana. Tenho ótimas experiências com consultores, vi consultores sendo promovidos, pude fazer mentoria para consultores e o caminho é esse. O caminho é esse, as oportunidades vão surgir. Show, show. E vamos falar um pouquinho nesse desafios, né? Como você vê aí quais os maiores desafios enfrentados pela indústria farmacêutica de uma maneira geral, no que diz respeito ao acesso aos medicamentos no setor público e privado? Realmente é uma situação hoje, né, digamos, que existem desafios importantes. Eu acredito que não vai ser segredo para ninguém, eu vou mencionar o primeiro que mais sempre grita, mas existem mais, né? A parte de impacto orçamentário. A gente precisa, no nosso país, sentar e rever algumas coisas. Precificação é algo que precisa ser revisto, enfim, algumas outras situações precisam ser revistas para que essa parte de impacto orçamentário seja diminuída e favoreça realmente o acesso dos medicamentos aos pacientes, que é quem precisa, né? Então não adianta a indústria ficar brigando com o governo por causa de preço ou com a operadora e trava uma tecnologia e quem sofre no final é o paciente. Paciente. Eu costumo conversar muito com os gestores e eu brinco, eu falo, olha, ó, uma empresa multinacional desse tamanho, ela não vai desenvolver um medicamento e não vai vender, ela vai vender. Maurício querendo, Elber querendo, vocês querendo, quem querendo ou não, vai vender, mais ou menos, mas vai vender o produto. Então a gente tem que chegar num acordo para que o produto chegue ao paciente, né? Então já existem exemplos aí que estão acontecendo, que as conversas estão cada vez melhores. Então eu acho que essa parte, superar o desafio de impacto orçamentário é algo importante, né? Eu acredito que a gente está evoluindo muito na avaliação de tecnologias de saúde. Acho que a gente pode evoluir mais, a gente pode ter mais profissionais, mais centros que façam esse tipo de trabalho, mas a gente evoluiu muito nos últimos anos. Existem ótimos profissionais e ótimos centros, mas acredito que pode expandir norte, nordeste, sul, né? Está muito ainda focado, centralizado aqui no sudeste, Rio, São Paulo, Minas e tudo mais. Um outro desafio que ele grita também aí, todos aqui ouvem com frequência, é o envelhecimento da nossa população. Fica muito difícil para o gestor ter uma previsibilidade com esse envelhecimento tão rápido que está acontecendo, né? Tão exponencial. Então ele coloca no papel uma coisa, daqui 2 anos essa coisa já virou 3 coisas, enfim, é muito difícil, né? Se imaginem, sentem na cadeira do gestor, pensando que a sua carteira ali, né? Se você é do privado, por exemplo, pô, daqui 2, 3 anos você vai ter não sei quantos mais de idosos e isso impacta significativamente na gestão dessa carteira. Então, o envelhecimento da nossa população é um desafio muito grande. Eu acho que junto com o impacto orçamentário são os que mais gritam, tá, pessoal? São desafios que a gente vai ter que sentar à mesa e encontrar uma solução em conjunto. Não vai ser uma pessoa só que vai solucionar isso, não. A gente ouve muito, né? Pelo menos as publicações que a imprensa traz, que um fator que grita aí é com relação a esse aspecto orçamentário realmente, né? Essa questão financeira que impacta. A gente vê aí os planos de saúde com dificuldades na condução de várias situações como um todo, né? E Quando como que você você vê a indústria se adaptando para essa realidade orçamentária? O que a indústria tem feito para buscar isso aí? A indústria é muito rápida, né? A indústria, uma das coisas que também me fascinaram na indústria farmacêutica foi a maneira que ela trabalha o contorno de objeções e de barreiras que aparecem. Então, já faz algum tempo, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar
do tal do risco compartilhado. Ah, porque o risco compartilhado, né? O que seria o risco compartilhado, a grosso modo? Alguma maneira que a empresa oferta, tanto no público quanto no privado, para que a terapia seja incluída, mas fica sob algumas condicionantes. Ah, vai atingir tal endpoint, o paciente, vamos supor, se ele é diabético, ele vai atingir A1C tal daqui a um ano com o produto. Se não atingir, ressarce. Enfim, então o risco compartilhado, ou olha, a gente vai incorporar e vai ofertar para até 100 mil pessoas. A partir de 100 mil é com você, laboratório. Então, isso é a metodologia que a gente chama de risco compartilhado, risk sharing. Isso já começou a acontecer, né? A gente ouve há muito tempo, mas se vocês derem um Google aí, vocês verão que já existem contratos com risk sharing, com risco compartilhado em andamento. Então, é algo que a indústria está fazendo, está estendendo aí as mãos, tanto para o gestor público quanto o privado, e falando, você não está sozinho. Então, eu acredito que o meu medicamento ajuda esse perfil de paciente, e se de repente, sob essas condicionais aqui, alguma coisa der errado, eu estou aqui do lado de vocês e eu assumo uma parte desse teórico prejuízo. Então, isso é uma coisa que a indústria tem feito, e eu acredito que vai fazer com mais propriedade nesse futuro próximo, e eu acho que existe uma margem, acho não, tenho certeza que existe uma margem de crescimento para esse tipo de, podemos chamar de parceria ou de contratuação, para que realmente o gestor público e privado tenha uma maior previsibilidade, atendam o paciente correto e também no tempo certo. Essa tríade, ela faz com que sobre dinheiro e diminua o impacto orçamentário. Se você conseguir diagnosticar rápido, tratar o paciente correto com aquele medicamento, você vai conseguir ter, e no tempo certo, você vai conseguir ter uma diminuição de impacto orçamentário, porque infelizmente, pessoal, ah, às vezes, e eu acho que vocês já devem ter acompanhado, o paciente recebe uma certa tecnologia quando ele já está num estado que, putz, fica difícil de intervir, né? Aí há um gasto que, digamos, seria desnecessário se ele tivesse tido essa intervenção no momento anterior. Então, mas a coisa está evoluindo, eu acho que é a principal ferramenta que a indústria tem feito hoje para que ajude a diminuir o impacto orçamentário. E ela pode evoluir muito mais com isso. Está só começando. Maravilha. E é importante essa comunicação, né? Eu já ouvi outras pessoas vindo aqui, confesso, uma ignorância, eu fiz até um curso de acesso anos atrás, mas é um assunto extremamente complexo que muitas vezes quem é leigo não entende e acaba ficando voando, então, e acaba que a ignorância nos afasta do conhecimento. Mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais sobre, principalmente sobre o mercado privado. Porque o mercado público, a gente sabe que hoje há uma dificuldade orçamentária muito grande do governo na manutenção de todas a situação, né? Independente de, estou falando de aspectos políticos, estou falando de aspectos econômicos, da pujança do nosso Brasil, o tamanho dele, a dificuldade de se fazer presente em várias áreas. Então, a gente sabe das dificuldades, dos desafios. Especificamente hoje no mercado privado, a gente ouve muito falando das dificuldades que os planos de saúde, principalmente hoje, estão enfrentando. Como que você vê essa realidade, especificamente nesse mercado, e oportunidades também? Olha, no privado existe uma dinâmica, né? Você tem hoje a maioria das pessoas que são atendidas no mercado privado são pessoas que estão trabalhando. É o plano de saúde corporativo. O individual, ele é uma parte ínfima. É tanto que você encontra dificuldade em contratar um plano de saúde individual aí se você for contratar, né? É complicado. Uh, Existem muitos planos no nosso país. Então a gente está tendo uma migração muito forte, né, pessoal, das tecnologias, né, em saúde. Então vamos lá. Há algum tempo você tinha como mais oneroso de uma operadora de saúde na parte de medicamentos os oncológicos, as quimioterapias, aí começou a vir os imunossupressores, enfim, eram os medicamentos mais caros. Hoje a gente já está conversando sobre terapia gênica e terapia celular para vários tipos de cânceres e para vários tipos de doenças raras. E o valor dessas terapias são valores realmente expressivos, né? Nesse momento, não sei daqui a um tempo se isso não pode ficar mais acessível, mas hoje tem um valor muito impactante. Então, dependendo do tamanho de uma operadora, se cai um paciente com uma terapia gênica, né, pode comprometer a vida financeira dessa operadora. Então, a gente vê muitos grupos grandes adquirindo os menores e ficando cada vez mais fortes. Eu acredito que no futuro próximo nós teremos esse cenário.
poucos grupos, né, muito fortes para conseguir dar toda essa sustentabilidade para o negócio. Uma operadora pequena, contratar um hospital, contratar um centro de infusão, tudo isso é muito complicado hoje no dia a dia de uma operadora. Então, esse desafio as operadoras estão sofrendo, né? Tiveram aí no ano passado, né, isso é público, um prejuízo bilionário, né? Se eu não me engano, 500 bilhões, e estão né, refazendo o seu modelo de negócio, com modelos verticalizados, onde eles têm toda a estrutura na mão deles, mas é como eu disse, aí você vai tirar muita operadora pequena da jogada, vão ficar uma Redditor da vida, né, enfim, essas maiores que a gente conhece. Então, essa é a parte que eu diria de desafio. E a oportunidade é para esses players que vão ficar no mercado, eles vão poder ter um gerenciamento melhor dessas suas carteiras para otimizar seus lucros. Então, é uma oportunidade para quem, eu diria, é grande, né? Para quem realmente tem a condição de se sustentar num mercado tão difícil que é hoje. E eu te diria que o privado, nesse aspecto, ele não é como o público, né? O público ele tem até uma certa margem de manobra maior do que o privado. Bacana demais. São novas realidades, a gente vê muita coisa precisando, né? A velocidade com que a mudança está sendo trazida hoje, imposta para a gente como sociedade, é cada vez mais rápida e isso impacta todos os modelos de negócio, né? Então, essa adaptação faz necessário completamente. Não, você vê, né, Elber, o ciclo de produto, né, há um tempo atrás, pô, era 10, 15, até 20 anos. Hoje você vê ciclos bem mais curtos, chegam terapias umas atrás das outras. O desenvolvimento tecnológico, agora com a inteligência artificial, vai trazer ainda mais medicamentos mais rapidamente. Enfim, é o mundo atual. Exato. Então, não tem jeito. E isso traz também um nível de complexidade grande. O mercado já é complexo e traz uma complexidade também para o nível profissional. Então, quero trazer agora o nosso dedo de prosa, como a gente fala aqui, para essa realidade do profissional, tá? Como que foi? Queria que você contasse primeiro como foi a sua migração. Você falou que teve lá, mas como que foi que se deu mesmo? Como que você se preparou para essa oportunidade como coordenador de acesso lá atrás? E como que você viu isso como uma oportunidade na sua carreira também? Não, legal. É como eu estava dizendo naquela pergunta, né? Eu estava naquela empresa há algum tempo e vinha me preparando, já tinha ali visto a situação de acesso, né, de alto custo ser emergente, né? E quando houve a expansão, ela houve uma primeira leva. Nessa primeira leva eu não entrei, e quando houve a segunda leva, alguns meses depois, eu me candidatei por entender que era um segmento que iria crescer, enfim, que tinha a ver com o meu perfil. Eu sou um cara muito curioso, eu gosto de política, né? Assim, não de fazer política, mas eu gosto dessa parte, porque acesso depende muito disso, você entender, criar pontes, fazer conexões, isso é política, né, pessoal? Na acepção boa da palavra, não infelizmente na ruim que a gente conhece. Então, isso tudo me chamou a atenção. E quando apareceu a oportunidade e eu consegui entrar, não, assim, foi tudo que eu imaginava mesmo, né? E aí, a partir dali, o conhecimento técnico, conhecimento realmente das legislações, aí eu comecei a me aprofundar, né, Elber? Mas assim, nesse momento eu não tive uma preparação tão grande. Eu fiz uma MBA de gestão comercial para entender melhor de gestão comercial, para entender um pouco mais sobre precificação e tudo mais na FGV. Isso me preparou legal para isso que veio logo em seguida, né? Eu terminei MBA em 2010 e em 2011 eu fui para coordenador de acesso. E depois, já na Novartis, como gerente de acesso, eu fiz uma pós-graduação na Faculdade de Saúde Pública da USP, e esse eu recomendo esse curso, que é uma especialização em economia da saúde. Essa realmente me deixou muito preparado para conversar melhor e com mais qualidade com os gestores, né? Porque aí você entende o porquê que aquela política pública existe, o porquê que aquele financiamento vem de tal lugar, por que que tal bloco de financiamento é assim, porque ele está ancorado numa legislação que não se pode mexer, senão você tem que mexer com a Constituição. Então, aí a coisa ficou, aí eu realmente peguei um corpo bem legal, e essa é uma sugestão que eu dou, se alguém quer aí conhecer mais sobre política pública, economia da saúde, esse curso da Faculdade de Saúde Pública da USP, com o professor Aquilas Mendes. Show. Eu ia até te fazer uma pergunta agora, porque a intenção de pegar esse gancho era para você como se preparar para essa migração, porque, como você disse lá atrás, esse primeiro salto na sua carreira não tinham
muitas formações disponíveis. Hoje a gente vê que tem muita coisa disponível, facilidades, até mesmo aquela época não tinha facilidade da internet, né? Para eu estar longe e poder fazer, eu tinha que estar em loco para poder fazer. Hoje já tem. Então, o que que você pode deixar aqui de preparação para a pessoa que, pô, eu quero ter mais conhecimento, até mesmo para saber se é isso que eu quero ou não? O que que você sugere? Olha, a gente tem que aproveitar do mundo digital de hoje, né, pessoal? Então, assim, aqui vocês já estão, já é uma sugestão, frequentar o podcast Ponto de Encontro. Você vai ter o acesso a conhecimento de algumas pessoas que trabalham na área e você, de repente, pode tirar dúvidas, né, Elber? Que fala, opa, é meu caminho. Opa, não, putz, é assim, então não quero. Então, esse tipo de ambiente, esses podcasts específicos, existem outros, é legal. Existem cursos de acesso, e aí eu peço para que daí sejam, eu não vou querer, né, não vou falar aqui de um, de outro, né, para não, a gente não ser leviano, mas existem bons e existem não tão bons. Então procurem, se informem aí, né, conversem com as pessoas que vocês sabem que são de confiança e procurem um curso de acesso que possa agregar no dia a dia de vocês. E eu sempre, quem me pergunta, procure um curso que te dê exemplos, que não fique só no mundo, né, no mundo da Da teoria. legislação técnica, da teoria pura e crua, do mundo acadêmico. Eu gosto de quando tem o curso, e existem cursos assim, que fazem o link da legislação, da teoria, com a prática do dia a dia da nossa vida, que é isso que mais nos interessa, né? Eu acho que também fomentar nas empresas que vocês trabalham uma interação cada vez maior. Eu tive a oportunidade de na última empresa, junto com a minha liderança, criar um projeto que a gente chamava de projeto DRS, porque era junto aos departamentos regionais de saúde aqui no estado de São Paulo, onde nós pensamos 5 consultores que tinham interesse, né? Aquela parte do desenvolvimento que todos fazem com o gerente, né? Oh, para onde você gostaria de ir e tal. Aí tinha lá mapeado algumas pessoas para acesso. A gente trouxe 5 dessas pessoas mapeadas e fizemos esse projeto DRS, trouxemos eles para uma imersão, onde teve treinamento, inclusive, de como interagir com o gestor público de saúde e o gestor privado de saúde. Legal. E depois a gente fez uma mentoria durante 1 ano e meio com esse grupo. Então, cobrem também a empresa de vocês para que exista uma interação maior entre acesso e a área comercial. Então, seria esse tripé aí que eu sugeriria para vocês irem tomando pé de como as coisas funcionam e conhecendo cada vez mais, para que no momento que a oportunidade aparecer, o que eu digo, você não precisa, Uber, ser o expert para a hora que aparecer a oportunidade, mas minimamente você tem que ter uma noção de como as coisas funcionam e, lógico, ter demonstrado capacidade de aprender rápido e desenvolver outras funções. Aí, isso aí vocês sabem que a gente está sendo mapeado o tempo inteiro. Então, esse seria minha sugestão, se assim eu poderia fazê-la. Não, maravilha. Fiz o primeiro curso, falei, é isso mesmo que eu quero para minha carreira, agora eu quero aprofundar mais. Você já deu a dica de uma especialização na escola da USP, que você Isso na falou, Faculdade né? de Saúde Pública da USP. Aí é para Saúde. já dar um salto mesmo. Exatamente. Quais outros cursos ou especializações que você vê também que podem ser úteis além desse? Cara, eu gosto, né, de que tem profissionais muito bons, que é do FAF, do Lindenberg Farias, ele tem um curso de acesso muito bom. A Atenze, com o Alexandre, também tem um curso excelente. E a Santuza, que era da Secretaria de Saúde de Minas Gerais, tem um acesso a SUS também ali que ela criou, que é um curso bem legal para quem quer iniciar, hein? Esse da Santuza é um curso interessante para quem quer, porque ela faz passo a passo, um curso bem degrau a degrau, para quem está querendo começar e até o momento em que você tem mais informações. É um curso que leva aí uns 6 meses para você fazer online e tem também uma vez ao mês uma interação ao vivo. Ah, legal. Então, para quem quer agora, não pode queixar de ignorância, que não tem para onde ir. Já tem várias opções aqui. O Alexandre Olinto da Tens eu conheço, recomendo os cursos dele. Tem um profissionalismo muito grande, então fica fácil aí chegar a ele. Falamos de aspectos técnicos de conhecimentos necessários para essa função. Agora, qual é o perfil de um profissional de acesso e quais competências comportamentais você vê como necessárias, vamos até falar um termo abaixo, básicas para se ter uma carreira de sucesso no mercado de acesso? Legal, a pergunta acho que deixou mais difícil para o final, né? Para fechar, Cara, eu diria que
já mencionei, né? O profissional de acesso tem que ser curioso, bem curioso para descobrir, porque tem muita coisa que ela não é visível, que você vai devagarzinho, uma pessoa, mais uma, mais outra. Então, a curiosidade ela é muito importante. A resiliência nem se fala, né? Eu fui durante muitos e muitos anos representante consultor, e o representante consultor ele tem uma visão mais a curto prazo, né, pessoal? A gente tem uma cota do mês ou a cota do trimestre, passou esse trimestre, vida para frente, e assim vai, né? Quando você está em acesso, o médio e o longo prazo, não que o curto não seja importante, tá? Mas o médio e o longo são extremamente importantes, e então você tem que ter uma resiliência muito grande. Às vezes as coisas são morosas, às vezes as coisas se desconectam, às vezes as coisas se perdem, às vezes trocam-se gestores e você volta na estaca zero. Então, a resiliência ela é extremamente importante para esse profissional. E o perfil de estudo tem que ser tem que gostar de estudar, principalmente legislação de saúde pública, impacto orçamentário, tem que entender bem dos estudos, dos produtos, como eu disse, está cada vez mais complexo, então a gente tem que entender o que benefício isso vai se traduzir de não só do benefício para a saúde, mas também para toda aquela cadeia, né? Vai diminuir o exame, não vai? Pô, como que vai ser o acesso? O acesso vai ser um centro de difusão? Não, é comprimido, então são várias coisas que você vai ter que estar estudando e entendendo. Então, o estudo ele é frequente, ele é mais frequente do que quando você é consultor e representante, que você já tem que ter um perfil de estudo bem legal. Agora, quando você vem para acesso e você tem aí essa parte mais econômica, digamos, essa parte mais técnica, você tem que se aprofundar e tem que estar estudando com uma frequência maior. Então, essas três características, né, de curiosidade, resiliência e estudo mesmo, perfil de estudo, eu acho que são cruciais para que você tenha um sucesso e consiga desempenhar as suas funções de uma maneira adequada, né? Maravilha. É um mercado que tem crescido muito também. Eu falo no aspecto de posições, né? Então, anteriormente a gente via menos posições e hoje a gente vê mais, até mesmo no LinkedIn, mais surgimento de vagas. O que você vê de oportunidades daqui para frente, para os próximos anos, você como um gestor de acesso? Você vê que vale a pena investir, porque é um mercado bem restrito também. Então, vale a pena investir, ou o investimento numa ida para o mercado não retail e depois um aprofundamento para o acesso seria uma jornada de carreira mais adequada. Como que você vê essa jornada de carreira de quem deseja chegar na posição de acesso? Uber, eu diria que a gente tem algumas variáveis aí que a gente vai ter que considerar, né? A empresa que a pessoa está, como que as coisas se desenvolvem nessa empresa. Vamos citar alguns exemplos. Existem empresas hoje de doenças raras, que são pequenas, então eu sou um consultor de doenças raras. O acesso está bem mais próximo, está bem aqui, ó, ligado comigo. Eu estou numa Pfizer, eu estou mais distante. Então pode ser que o caminho de um non-retail para depois uma posição de acesso seja mais plausível, seja mais inteligente, seja mais, né, digerível mesmo. Eu acho que então vai depender de onde você está, né? Vai depender de onde você está inserido. Uh, eu entendo que vai ampliar ainda mais. A gente tem muitas empresas que ainda não têm uma área de acesso formada, empresa grande, empresa que a gente sabe que é grande, mas não tem realmente Uma uma alicerce, estrutura organizacional para isso. uma unidade de negócio. Tem um apêndicezinho ali, tem uma unidade de negócio que tem uma área, mas ainda não formou uma estrutura de acesso. E eu acredito que ela vai formar nesses próximos 2, 3 anos pelo perfil de produtos que estão chegando. Você vê, hoje tem empresas nacionais que estão expandindo os seus negócios para fora do país e tem empresas nacionais que fazem muitos e muitos negócios, tanto no âmbito privado quanto no público, e também estão estruturando suas áreas de acesso. Então, isso é bem legal, algo que na indústria nacional a gente não tinha há 5 anos, Tempos atrás, né? hoje estão todas criando. Eu vejo várias mesmo. E as outras que ainda não têm, criarão também, porque vai se tornar um diferencial lá na ponta, né? Sem dúvida, você ter uma estrutura de acesso organizada com o Ministério da Saúde, secretarias estaduais, secretarias municipais, e também ali na Agência Nacional Suplementar, na ANS, e nas operadoras, você vai fazer seu negócio impulsionar muito mais, né? Se você fica de fora
desse segmento, eu acredito que você vai perder negócios. Eu acho que a indústria não vai fazer dessa maneira. Então, é um segmento que tende a crescer. Ele está no boom. Eu acredito que ele está no boom e os próximos 3 a 5 anos ele vai se consolidar, se assim podemos dizer. Ah, bacana. Então, eu falo mais para essa projeção de carreira da pessoa poder se preparar. Sem falar que tem muitos profissionais maduros que também vão fazer movimentações na sua carreira também, o que vão abrir mais oportunidades também. Então, aquelas pessoas que se identificam com as atribuições, com os desafios, porque é extremamente complexo esse sistema de acesso, principalmente para quem está fora, mas à medida que você vai entrando e conhecendo e estudando, as coisas vão clareando um pouco mais para você saber, como a gente diz, né, o caminho das pedras para saber aonde eu tenho que ir, onde eu tenho que anteceder passos para não dar tiro que eu não acerto ninguém, né? É, Ou assim, pode-se é, dizer. em acesso, você tem poucas oportunidades. Quando você tem um painel com 200 médicos, você pode errar com uma quantidade ali, né? Tá tudo certo. Você acerta com aquela outra quantidade, ok. Se você é um gerente de acesso do estado de São Paulo e tem uma secretaria de saúde do estado de São Paulo como seu cliente, ele é um. Aí não dá para errar. Então, muda um pouco a sua abordagem, a sua maneira de pensar e as estratégias que você vai implementar para que você atinja o objetivo. Por isso que eu comentei acesso, majoritariamente ele é médio e longo prazo, né? É mais difícil você ter ações de curto prazo para uma sustentabilidade do negócio. Maravilha. Estamos chegando ao final. Eu queria agora, Maurício, que você pudesse deixar seus últimos conselhos aí para, de uma maneira geral, para o profissional de acesso, para quem deseja ingressar. A palavra está contigo. Cara, eu diria que se você gosta, né, dessa dinâmica, gosta de conhecer como funciona toda uma jornada, desde a parte do centro de referência, como a parte da aquisição de uma farmácia estadual ou de uma operadora de saúde, se você quer ampliar os seus conhecimentos, vai em frente, procure, né, como a gente comentou aqui durante a nossa conversa, pessoas, instituições, para você entender melhor como as coisas funcionam na sua região ou no seu estado, ou no próprio país. Seja curioso, seja bastante curioso, converse com um gerente de acesso, enfim, a pessoa de acesso da sua empresa ou do mercado mesmo. Não fique tímido, acredito que ninguém aqui né? Gerente não pode ser tímido. Então, eu incentivo vocês, que é uma área muito promissora, muito gostosa de trabalhar, e eu realmente adoro, eu sou apaixonado, não sairei dela até a minha aposentadoria. E o meu incentivo é esse, que estudem, sejam curiosos, sejam resilientes e procurem seu espaço. Tarda, mas não fale. Fiquem preparados que quando a oportunidade passar, pode ser única, né? Então, essa é uma oportunidade que vocês estão tendo. Obrigado Maravilha. pela oportunidade, Yoga. Eu que agradeço, cara. Aí eu fico assim, eu sempre brinco que as pessoas que vêm aqui, elas falam de uma maneira diferente, mas sempre o fundo é a mesma coisa. Então, eu não vi ninguém vindo até hoje falando que não tem necessidade de um aprofundamento de estudo. Então, é muito importante as pessoas que queiram dar esse salto na carreira, seja para um gestor de acesso, seja para o mercado não retail, uma preparação para as oportunidades e depois estar preparado também para a continuidade do desenvolvimento. Ótimo, é Né? isso. A gente precisa entender isso para que depois não gere uma frustração e você tenha que fazer um salto, né? Retornar para aquilo que você vai para não ter esse identificado. Então, estude, procure conhecer. Hoje o LinkedIn favorece muito a você chegar a profissionais para poder conversar, entender mais esse mercado. Na descrição do vídeo aqui vai estar o link do perfil no LinkedIn do Maurício para você também se conectar com ele, saber aí, poder conversar com ele e entender um pouco mais sobre esse mercado, sobre as oportunidades aí que esse mercado também traz. Maurício, foi um prazer te receber aqui. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Tenho certeza que contribuiu muito, clareou muito para quem deseja conhecer um pouco mais sobre esse mercado. E eu quero agora convidar você para curtir, comentar, compartilhar esse episódio aqui, para que a gente possa fazer esse movimento de levar informações para mais e mais pessoas e de uma maneira salutar, natural, contribuir para o desenvolvimento de todo o mercado farmacêutico. Obrigado por você que esteve com a gente aqui assistindo mais esse episódio e até a próxima. Fui!